Bom dia, queridos telespectadores. Estamos mais um dia aqui com vocês. Todas as terças e quintas-feiras, o Vitrine RS traz a transparência da informação através do canal 11 da NET, 55 UHF, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 da manhã. Não é mesmo, Rodrigo? Bom dia, doutora Silvia. Bom dia aos nossos telespectadores. Como sempre, está na hora de fazer aquele chimarrão, parar um pouquinho quieto, vir com a gente, vem bem juntinho para participar desse grande programa, que sempre temos excelentes convidados para você que está aí do outro lado. E nessa manhã, doutora Silvia, vou começar fazendo uma pergunta para os nossos telespectadores. Posso? Claro. Então, você, quando foi para o casamento, assim, ou marcou o casamento, melhor, tu já deixou a noiva na mão? Faltando 3 dias para o casamento? Ué, o câmera tá rindo aqui, o que houve, câmera? Seu amigo João aqui. Eu sabia. Bom, é que seguinte, onde foi preso, doutora Silvia, foi presa a médica que mandou 3. A médica que mandou 3. Corta. Como é que tu vai falar ontem? Ah, eu falei ontem. Putz. Bom, ainda bem que esse é gravado. É atemporal. É atemporal. Tira esse jornal daí, tem uma bagunça aqui em cima. Não pode falar o dia. Não pode falar dia, tu tem raciocínio. É muito mais difícil fazer programa gravado do que ao vivo. É. Não, o cara tá acostumado com... Bom dia, queridos telespectadores. Estamos mais uma manhã aqui com vocês, através do Vitrine RS, trazendo para você a transparência da informação no canal 11 da NET, 55 UHF, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 da manhã. Não é mesmo, Rodrigo? Bom dia, doutora Silvia. Bom dia aos nossos telespectadores. Como sempre, nas nossas manhãs, o convite é fazer aquele chimarrão e nos acompanhar aqui no Vitrine RS, sempre no seu canal 55 UHF e 11 na NET, aqui na TVU. E hoje, qual é a notícia que começamos aí para os nossos telespectadores, doutora? Eu acho que a notícia que vai começar, Rodrigo, depois de tantos e-mails que nós recebemos, é a manipulação do chimarrão. Manipulação? Manipulação do chimarrão. As pessoas estão dizendo que tu não passa o chimarrão para os nossos convidados, que tu não divide o chimarrão comigo. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que começar a rever isso, hein? Isso é uma falsa calúnia. Só está convidando o telespectador para fazer o seu chimarrão, o seu cafezinho, mas não divide com quem está. Não, aqui, o que acontece às vezes assim, já falei até diretamente aqui com os nossos entrevistados, como geralmente a gente faz uma pergunta e fica ouvindo, né? E o convidado que fica falando, não dá tempo de passar o chimarrão. Por isso, mas para ti, já várias vezes agora tô passando, não... É assim, a gente tem que pedir, sabe? Assim, ó. Quem não chora não mama, né? Pois é, né? Rodrigo, uma das coisas que chama atenção é que tem tido várias reportagens sobre o número de casais que hoje estão optando por não ter filhos. E o Rio Grande do Sul está liderando esse ranking, sendo que está como o estado do Brasil que está optando por não ter filhos e que as mulheres, quando engravidam com uma idade muito maior. Então, isso é um dado que acaba chamando a atenção e que acaba se questionando muito. Existem várias pessoas aí questionando o fato da gaúcha. Por a gente ter característica de povo muito batalhador, que somos, quer dizer, será que a gaúcha, ela está estudando muito, ela está trabalhando muito e ela está abdicando disso? Qual é o real motivo disso, né?
A gente vê hoje que as mulheres, o papel das mulheres está diferente, né? Como antigamente. Já não é só ficar em casa, aquela história toda. Hoje a mulher, se for ver nos concursos públicos, quem está entrando é a mulherada. A mulherada está dando de 10-0 em nós, homens. Elas conseguem se centrar mais para estudar, o homem já quer jogar um futebol, já quer, né, ficar trovando com os amigos. E fora a brincadeira, né, a mulher, digamos que aqui no Sul, ela tem aquele ar de independência, me parece, maior do que em outros estados, mas isso é um pensamento bem subjetivo meu. Então ela faz a faculdade, pós-faculdade quer fazer um após a pós-graduação quer fazer um mestrado, talvez até um doutorado, isso faz com que ela se abdique um pouco da sua questão natural de ter filhos, né? O que tu acha? Talvez você até tenha razão. Por exemplo, te fazer uma pergunta, tens filho? Não. Por quê? A tua resposta pode ser de muitas gaúchas. Não, eu acho que hoje, quer dizer, eu acho que a minha geração, ela foi treinada para que a gente não fosse dependente de ninguém, até porque o número de ocorreu na história, quer dizer, antigamente uma mulher separada, divorciada, ela era mal vista na sociedade. Então, na minha geração não existia mais isso. Mas assim, não, tem que trabalhar para não depender, tem que trabalhar para poder ajudar, quer dizer, o marido não tem que sustentar, né? O companheiro não tem que sustentar. Então, assim, a mulher acabou se especializando, realmente, eu concordo contigo, acaba fazendo vários cursos, várias etapas aí da vida e acaba protelando, mas a gente sabe que existe também a questão do relógio biológico. Então, assim, também está crescendo o número de clínicas, por exemplo, de fertilização, o número de pessoas que estão engravidando mais tarde, mas isso, eu que sou da área da saúde, me preocupa, porque eu tenho visto muitas pessoas terem filhos com problemas em idade avançada. Isso é um tema até que a gente vai trazer aqui no Vitrine RS, quer dizer, é um tema que envolve famílias, né? A questão da dificuldade que isso pode gerar, quer dizer, separações e muitos desentendimentos, porque tem aquele casal que quer ter filho e não consegue, tem aquele casal que não queria ter filho e acaba tendo, né? E filho não é uma coisa, eu sempre brinco, não existe ex-pai, ex-mãe, nem ex-filho. Existe ex-companheiro, ex-marido, ex-namorado, ex-amigo, mas ex-pai, ex-mãe e ex-filho não tem. Então é uma coisa muito séria, mas eu não sei se isso é uma característica do povo gaúcho. A gente é visto, sim, como um povo que estuda muito. Eu mesmo, que fiz mestrado em São Paulo, as pessoas diziam, nossa, mas tu tá vindo do Sul para estudar aqui? Não que eles não estudem lá, mas eles ficam ainda muito impressionados que a gente viaja para estudar. E claro que quando está viajando, está abdicando. Sim. Mas a questão da viagem também parece que está influenciando aí na fertilização ou na possibilidade de ter filho, não é isso? Se a gente for ver na Europa hoje, né, a maioria é um povo digamos assim, idoso. As pessoas lá também, os jovens não querem ter filhos. Tanto que na Dinamarca, olha só que interessante, na Dinamarca, o governo fez um anúncio que as agências de turismo criaram anúncios encorajando os clientes a salvar o futuro do país, ou seja, motivando os jovens a viajar, e o casal que viajar e ter filho e provar que teve filhos na viagem, ganha tipo uma bolsa bebê, ganha fraldas, ganha uma série de benefícios para essa criança que foi comprovada que foi gerada na viagem. Pois, segundo os especialistas, viajar abre os horizontes e faz o cérebro do ser humano liberar endorfinas, e já na liberação de endorfinas aumentar a chance, aumenta o libido sexual. Então você né, além da catuaba, da rapadura, de outras coisas, viaje que é a coisa melhor. Mas isso... Você tá ainda, né, também a coisa tá meio... Dá uma viajada que a coisa melhora. A gente tá rindo aqui, mas é uma coisa que hoje
muitas pessoas, a gente sabe que estão tendo problema, assim, que não têm dificuldade para ter filhos. Isso gera um estresse, sim, no casal. Principalmente a quem quer. Agora, imagina se liberasse isso. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Nossa. Eu brinco. Aqui não precisa. Eu brinco. Mas que assim, ó, eu já trabalhei, já estagiei em bairros muito pobres, em bairros muito humildes. Fazia, sim, educação em saúde bucal. E eu tenho um fato que, assim, ó, eu tinha 14 anos na minha cidade, Rodrigo. Existia um projeto em que os estudantes administravam a cidade por um dia. Então, todas as escolas participavam, elegendo um prefeito, um vice-prefeito, vereadores, né? Afinal, ninguém melhor do que tu para falar sobre isso, mas afinal, os estudantes administravam juntamente com o prefeito atual, com o vice-prefeito, quer dizer, acompanhavam o dia do vereador, o dia, né, dos políticos, e também eram escolhidos secretários da saúde, secretário da educação. Por 2 vezes eu fui escolhida secretária da saúde, já gostava da área da saúde e acabava me envolvendo. E teve um fato de uma senhora que foi buscar na prefeitura o anticoncepcional. Mas a prefeitura tinha um controle de quando era distribuído aquele anticoncepcional. E não fechava a conta exata de quando ela tinha ido buscar. O que aconteceu? Mas por que a senhora está vindo buscar o medicamento se a senhora buscou no dia X? Não, mas por quê? Porque a gente sabe que existem pessoas que vão buscar, que acabam vendendo, que acabam comercializando aquilo que não deveria ser comercializado, né? Seria o anticoncepcional, no caso? Exato. Aí, o que aconteceu? Essa pessoa diz assim, não, é que assim, eu tive dor de cabeça e eu dei para o meu esposo tomar. Eu já contei isso para vários colegas da área da saúde, as pessoas, no primeiro momento, parece que é piada. Mas isso é verídico. Sim, o anticoncepcional feminino, a mulher deu para o esposo tomar achando que o efeito seria o mesmo. Exatamente. E aí a gente entra o quê? A gente entra na questão educacional. Será que tem como, por exemplo, fazer controle de natalidade indiretamente, porque não se faz no Brasil, a não ser distribuindo anticoncepcional, mas se não se dá educação? Qual é o papel da distribuição desse medicamento? E não me preocupa só na questão anticoncepcional. Claro que isso, eu acho que é essencial, porque quer dizer, está sendo gerada uma vida. Mas e todos os outros medicamentos que são distribuídos na rede pública para hipertensão, para diabetes, para N coisas? Como é que está sendo o uso disso? Ou será que só está sendo entregue aqui, o medicamento sem instrução? O que isso pode gerar? Será que não está matando? Quer dizer, são coisas que, se a gente ficar aqui a manhã inteira, a gente tem assunto para isso, né? Mas você que está aí nos assistindo e quer participar com a gente, por favor, envie um e-mail no vitriners@terra.com.br e curta a nossa página no Facebook, Vitrine RS. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nós voltamos com o Vitrine RS, com o patrocínio de Marcelo Martins Arquitetos. Você que está aí na sua casa, pensando em fazer uma reforma, no seu escritório, ou comprou sua casa, fez o quarto, não fez a sala, está pensando em como equacionar isso, liga para Marcelo Martins Arquitetos, 3237-6698. 3237-6698. E outro assunto bem importante hoje, Rodrigo, é a questão do PPCI. Pois é, tivemos o fato dramático no nosso Rio Grande do Sul, que vai marcar por gerações, não só o Rio Grande do Sul como o Brasil, que foi o incêndio na Kiss. Vários jovens morreram, foi uma tristeza imensa para o mundo até, né? E isso motivou os legisladores a olharem essa questão com olhos mais focados. Porém,
agora aqui no Rio Grande do Sul estamos com um problema, porque no início desse ano passou um projeto de lei na qual o PPCI, que é o Plano de Prevenção contra Incêndio, ele foi... Nem toda lei ela vem sempre beneficiar, ou às vezes ela vem beneficiar, porém falta ainda algum ajuste, falta ainda apertar um pouco o parafuso. E o jeito que a lei passou, ela passou de uma maneira que está dando dor de cabeça a todos os empresários, e eu digo, quando digo empresários, não só os grandes, principalmente os pequenos empresários. Por quê? Para tu hoje, né, tem um instituto de cabeleireiro, ou tu tem uma grande empresa, o plano de prevenção precisa como se fosse assim, ó, os mesmos alvarás, com as mesmas dificuldades. Nós temos aí um corpo de bombeiros que não tem efetivo. O que está acontecendo? Por exemplo, em Canoas, hoje nós temos quase 1.000 alvarás em atraso. 1.000 pedidos de empresas, quase 1.900 e pico, pedindo alvará e não podem começar porque não ganharam ainda a licença dos bombeiros, que não conseguiram ainda ir. Porto Alegre, mesma questão, milhares de empresas. Então, o bom disso é que o governo já sinalizou que essa lei, ela algumas coisas, algumas partes para melhorar, e aí estará sendo novamente revista alguns artigos para essa questão que está dificultando todos os empresários do Rio Grande do Sul. Já houve vários protestos de prefeitos e do setor empresarial. Então, só esse equilíbrio, acho importante falar sobre essa questão do PPCI, porque todos nós, qualquer pessoa hoje que vai abrir qualquer comércio, qualquer tipo, pequeno, grande ou médio, está tendo uma grande dificuldade. Então, esse é só um esclarecimento aqui no Vitrine RS, que vai ser revisto essa questão, e é uma pauta que está dando muito problema para os empresários aqui no Rio Grande do Sul. Acho que não são só os empresários, né, Rodrigo? Porque, na verdade, é na questão do setor público, os próprios prédios públicos, se fosse feita a vistoria, não vai conseguir PPCI nunca. Também tem a questão seguinte, os prédios antigos da capital, como é que fica os prédios antigos? Porque hoje, para tu aprovar um prédio novo, hoje, por exemplo, a burocracia está demorando 5 meses para tu entrar com um projeto. Tu chega nos bombeiros, ó, tá aqui o prédio, tá aqui a planta que eu quero, tá aqui o prédio que eu quero construir. Ele vai te dar, ó, tu precisa ter isso, isso e aquilo. E esse isso e aquilo é tu ter o quê? É um hidrante interno. Ou seja, antes de tu construir o esqueleto, as colunas, as vigas, a chapa, já tem que passar esse hidrante. E nós estamos falando aí de um custo 60, 70, 80 mil reais para cima. Tanto para um prédio, digamos, de 2.000 metros quadrados, como um de 500. Então, isso que não tá bem organizado. E outra coisa, a gente não é que nem a gente vê em filme, tipo lá que os filmes americanos, pega fogo, tem aquele hidrante, né, na rua. No Brasil, não. Pelo menos, Porto Alegre, não sei como é que é, na minha cidade não tem esses hidrantes internos, assim. Tu tem que construir uma cisterna. Por exemplo, já trabalhei muito em construção e num dos prédios que eu administrei tivemos que fazer uma cisterna de 40 mil litros. É quase o estúdio todo aqui, armazenando água. A gente armazena a água da chuva e a gente gastou um prédio que foi de 2.000, 3.000 metros quadrados, 60 mil reais só nessa questão. Tudo bem, aí sim é um prédio, mas agora 500 metros quadrados, um instituto de cabeleireiro, um comérciozinho. Os CTGs do interior lá da minha cidade, e está acontecendo isso em todo o Rio Grande do Sul, principalmente os CTGs que são feitos, o teto é de palha, tipo uma palha, é tipo um capim. Sim, os galpões. Sim, né? foram proibidos de fazer festa, então tem muitas coisas ainda que o PPCI tem que ser articulado e melhorado, essa lei. Até porque eles exigem, por exemplo, que tu saiba exatamente qual é o piso que tu vai usar em algumas áreas. Muitas vezes, a pessoa que está construindo, ela leva anos para fazer uma construção, porque a economia dela, da vida inteira, quer dizer, ela resolveu lá no fim da vida chegar e construir um prédio para ter uma renda, né? Para complementar a aposentadoria, etc. E aí,
chega e tem que determinar qual é o piso. Se eu não sei qual é o piso, sabe por quê? Porque eu vou para a loja e eu vou dizer o seguinte: quero colocar um piso que esteja em promoção. Eu não sei se vai ser porcelanato polido, se vai ser porcelanato bruto, o que vai ser. Eu vou comprar conforme as minhas condições naquela época. Mas não, eu já tenho que prever tudo isso antecipadamente. Quer dizer, não é mais fácil colocar lista do que é proibido do que obrigar a pessoa a estabelecer o que ela vai colocar? São coisas que, infelizmente, a burocracia ela nos atrasa e muito. Mas, graças a Deus, depois desses assuntos, a gente também pode falar sobre coisas amenas, que é sobre o Teatro Gaúcho, seus desafios e anseios com as nossas convidadas. Com o apoio de Century Estofados, 5434415183, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta com o Vitrine RS, hoje com um assunto, Teatro Gaúcho, seus desafios e anseios, com o patrocínio de Estofado Century, 5434415183. E nós temos a honra de receber duas grandes convidadas, a diretora e criadora do espetáculo Adolescer pela Companhia Déjà Vu, professora de teatro do Colégio Anchieta, Vanja Camichel, e a atriz, locutora e produtora cultural, audiodescritora, atriz do espetáculo A Menina do Cabelo Vermelho, Diana Manente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom, iniciando então as perguntas, inicio para a diretora Vanja. Tem aquela pessoa assim que quer entrar no teatro, ou quer entrar na novela, ou quer fazer cinema. O ator para a novela é o mesmo para o cinema e o do cinema mesmo para o teatro? Tipo, tem diferença? Porque para o leigo parece que o ator ele pode andar por essas três esferas com a mesma técnica. Estou falando em questão de técnica. Usa a mesma técnica? Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Porque aqui pode ter um telespectador que quer trabalhar em teatro, ou quer fazer uma novela da Globo. Então aí a nossa diretora Vanja vai matar agora a tua curiosidade. Então, para você ser ator, tem atores que trabalham nas três áreas, teatro, cinema e TV. E tem aqueles que são específicos. Eu só trabalho... Tem atrizes que trabalham só em televisão, ou atores, enfim. As técnicas são diferentes. A atuação é uma coisa, como é que eu vou te dizer, diferenciada nos três. Por exemplo, em teatro, você está ao vivo ali. Então, se você erra, você vai ter que improvisar. Os teus colegas vão ter que improvisar na cena. Se você erra, quando você está gravando em cinema e televisão, você pode repetir 10, 15, 20 vezes a cena. Em teatro, você tem que chorar ao vivo, você tem que passar a emoção ao vivo. No cinema e na TV, muitas vezes, você quer passar a emoção, mas muitas vezes você repete tantas vezes aquela cena que, de repente, chega uma hora que você já não se emociona. Então, você tem que apelar, muitas vezes, para maquiagem, né? Bota um blush para ficar o nariz meio vermelhinho, maquia o olho, bota colírio, passa cristal da China, para você poder chorar e passar a emoção. Então, essas coisas são diferenciadas. O teatro, os movimentos são maiores, né, para eu me expressar, porque eu estou dentro de um quadro no palco enorme, onde tem que ser também grande de acordo com o tamanho. No momento que eu tenho uma câmera na frente, se eu fizer esse movimento aqui, já, nossa, né? Então, os movimentos são mais no olho, é mais enquadramento. Então, você tem que saber onde que está a câmera, até que ponto eu posso, se eu sumir aqui, né? Então, é mais ou menos, são diferenciados por isso. São técnicas distintas, então, diferentes. E até porque cinema e televisão, eles buscam geralmente perfil. Você não precisa muito... a gente não conseguiu, a gente precisa um rapaz assim, ou uma menina assim, e não estamos conseguindo, as atrizes não têm. Então, os caras vão para o shopping, vão para a balada, e olha ali, ó, é aquela com aquele cabelo, aquele estilo, é assim, a personagem descobriu. Mas a pessoa não tem informação nenhuma, né?
E aí é aquilo que acontece, que muitas vezes o ator, pessoas de televisão e cinema, muitas vezes, não têm conhecimento algum, mas vai ter alguém de preparação de elenco que vai ficar com a pessoa e vai fazer ela gravar 1000 vezes, e aí depois o diretor vai escolher, essas foram o melhor dele que a gente conseguiu. E daí depois tu fica, nossa, que baita ator, né? E de repente ele nem era ator, né? Ele estava fechando um perfil. Mas a gente sabe que teve até um ator da Globo que disse que não lia livros, que não assistia peças de teatro. Quer dizer que a gente até questiona a formação dele, né? Mas no teatro ou no cinema, quer dizer, na televisão, aquela pessoa que não foi treinada para aquilo, muitas vezes, nas outras áreas, a gente diz, o cara não era tão bom, mas ele treinou tanto que ele ficou melhor do que quem já tinha facilidade. Isso também acontece? Isso também acontece, assim, eu acho, como acontece em qualquer profissão, né? Você vai ter profissionais em que vão se empenhar e sabem a diferença da qualidade de atuação, você estudando, você fazendo curso, você se formando. E vai ter aqueles que acham que não, eu entro com o meu corpo e meu talento e o maquiador me maquia, o diretor me dirige, eu não preciso fazer porque eu já sou talentoso. Então, você vai encontrar também profissionais assim. Mas isso eu não vejo só no teatro, eu vejo... E esse ator, ele teve a sinceridade, né, em que muitas vezes... Tem artistas que não têm e que numa entrevista você cuida o que você fala, porque o que você fala, aquilo vai ter uma repercussão. E ele foi sincero, né? Mas o que eu vejo é que tem muitos, não só atores, como outras profissões, de pessoas que acham que não precisam ler, que não precisam... eu amo teatro, tá? Mas tu já foi em algum espetáculo? Não, eu ia quando eu era criança, quando a minha mãe me levava... Então, como você gosta de teatro, né? Eu quero trabalhar em televisão. Mas você já esteve no estúdio de televisão? Não, né? Então, é engraçado. As pessoas, na real, elas querem brilhar, elas querem tá aí, né? E a televisão, ela passa, e o cinema é uma coisa de sucesso, de fama, e que tudo tá lindo, e que você é uma pessoa maravilhosa, e o glamour. Então, é por isso, né? Diretora... Que a gente deixe claro. Que a gente possa deixar claro aqui, hein, Rodrigo? Que a gente... Nós não somos atores, nós estamos aqui com como nossa segunda profissão, ou melhor, quase como um hobby, né? Então, de coração. Aqui é coração, aqui não tem treinamento nenhum, não, viu? Não, e até falar nisso, uma das metas do Vitrine RS é trazer as dificuldades de vários setores. Como já tivemos aí o Sindicato dos Brigadianos, até já deixo o convite aberto, diretora Vanja, até se pudesse falar da diretoria na qual tu fazes parte. Sim. E convidar a tua diretoria do teatro, como é que é? O Sindicato dos Artistas, o SATED RS. Para que venha aqui no Vitrine RS falar as dificuldades, né, do teatro que se encontra aqui no Rio Grande do Sul. Até se puderes falar um pouco dessas dificuldades que já estão tendo, se puderes se antecipar, dificuldade do ator hoje, a dificuldade do palco, se os palcos têm infraestrutura, se tem uma manutenção, como é que está acontecendo, como é que está por exemplo, no esporte, a gente sabe que os principais países que são os medalhistas que ficam nos rankings, em medalhas são os países que estão mais desenvolvidos, porque tem o governo botando dinheiro, fazendo com que o profissional tenha uma garantia, tenha uma tranquilidade para trabalhar e para se dedicar. Acontece isso para os atores, principalmente de teatro aqui no Rio Grande do Sul? Acontece muito. Então, quando vocês falaram, agora a gente vai falar de coisas amenas, né? Não está tão ameno assim. A classe artística teve agora, no dia 27 de março, todos os artistas de Porto Alegre numa manifestação, e o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversões no Rio Grande do Sul, a gente está muito preocupado com o descaso governamental em cima da classe artística toda. Os locais para você trabalhar estão cada vez mais precários. O que acontece? A população durante todos esses anos cresceu. O número de artistas e grupos de teatro e diretores cresceu. A gente está com grandes artistas aqui. E o espaço continua o mesmo da década de 80. Os espaços novos que abriram
não tem acesso, por exemplo, o pessoal que faz um teatro aqui no Rio Grande do Sul. Você tem para grandes companhias do Rio de Janeiro, de São Paulo, do exterior. Mas aqui fica porque é tão caro o espaço para você locar ou para você bancar, né? E os espaços públicos do Rio Grande do Sul estão virando sucata, sim. Estão em decadência, sim. Tanto questão de segurança, tanto de infraestrutura. Assim, o que eu digo que os políticos no Rio Grande do Sul têm que parar de fazer teatro para artista, porque a gente sabe que a gente está sendo enrolado há muito tempo. E a gente, como é ator, é diretor de teatro, você vê quando o cara está falando a verdade e quando o cara está te enrolando. E a gente vem sendo enrolado há muitos anos. Acontece que está um caos e não adianta eu tapar o sol com a peneira e dizer que está lindo, maravilhoso, porque não está. Está tendo muito erro em matéria tanto de editais, de financiamento, de patrocínio, de acreditar que o teatro é a identidade de um povo, que é através do teatro que você tem um momento não só de lazer, mas que é um momento em que as pessoas param para pensar sobre os seus problemas, sobre a sua realidade. E virou assim um descaso total, um desrespeito total, de você não ter mais espaços para você fazer, para você trabalhar, ou ele ser como é que antigamente você tinha uma temporada, agora é tão dividido que você não tem mais, né? Iluminação precária, palcos precários. Eu te faço uma pergunta também. Problemas de incêndios gravíssimos. Eu tenho certeza que não tem o plano de prevenção contra o incêndio. Tem PPCI? Olha, tem PPCI lá? Locais que não tem. Eu acho que não tem. Né? E assim, certeza, outras estruturas, assim, até de segurança, de você ir e sabe que o público vai ser assaltado na saída, porque esse local é perigoso e não tem segurança. Né? Então, assim, os políticos têm que parar de fazer. Mas o que eu vim aqui não é para reclamar, porque a gente é acostumado a ficar reclamando e botando a culpa no fulano. Eu vim aqui para pedir uma decisão. A gente tem um problema, a gente tem que solucionar. Se eu estou com um problema na minha casa, na descarga, no encanamento, no piso, eu vou mandar arrumar. Então, a gente precisa já de mudança, de atitude de pessoas que façam. E não ficar, esse problema não é meu, né? Então, aqui, está pegando fogo nesse tapete. Eu não vou apagar, porque o problema não fui eu que botei fogo no tapete. Então, eu vou ficar olhando? Não. Eu acho que tantos políticos e toda a classe teatral, a gente tem que se juntar para fazer bonito. Tá aí grandes artistas gaúchos brilhando não só no Brasil e no exterior. A gente vê o número de pessoas que querem fazer teatro, isso eu acho ótimo. O mundo precisa de artistas. São os artistas que fazem a vida ficar mais divertida, melhor, e também de você pensar sobre a tua realidade, sobre a tua vida. Tá aí também o teatro que tira as pessoas de um monte de problemas, né? Com certeza. Se o teu filho está fazendo teatro, música, você tem certeza que ele não está sendo adotado por uma outra turminha da pesada. Então, eu acho que as pessoas têm que acreditar. Assim como escolas acreditam que através do teatro você consegue transformar as pessoas, eu acho que os políticos também tinham que saber. Até porque o público que vai ao teatro é um público que vota, né? E o que tem de artistas também que votam. Então, também você, se você pensa por esse lado de voto, também é um espaço muito legal para você administrar. Com certeza, diretora Vanja. Essa questão social, o jovem estando ali aprendendo o teatro, ele com certeza não vai estar na rua. E prevenir é muito melhor que remediar. Então, o investimento em teatro, assim como o investimento em esporte, ele é muito mais barato que depois ter que investir na recuperação de algum drogado. Sim. Então, a gente tem toda essa questão também, que é importante, como falaste. Eu só queria um parênteses, por exemplo, sobre a formação, né? Falar que em Porto Alegre existe o DAD, que é a Escola de Arte Dramática da URGS, que está em decadência e que é uma pena. Essa semana teve o fórum onde falou que o professor é o que vai mudar a qualidade de ensino. Só que não adianta você ter professores maravilhosos, como tem a URGS, e você não ter um palco para os atores poder treinar, você não tem iluminação.
Como é que eu vou ensinar um cabeleireiro a cortar cabelo, mas a gente não tem tesoura, tá? Então, a técnica é assim, ó, você pega a tesoura, você imagina, e você não tem o cabelo e a tesoura. O ator, ele precisa de palco, de luz, de som, decente para você poder treinar a tua profissão. E se você for conhecer as salas do DAD e o descaso que há, né? E não adianta os alunos se manifestarem e pedir porque é aquilo. Os políticos estão fazendo teatro com a gente, entendeu? Eles não estão entendendo o texto. Estão se fazendo de louco, então deu, né? Chegou, né? Chegou, é o que eu penso. Diana, e tu como atriz, né, também produtora cultural e com essa peça, com esse espetáculo, A Menina do Cabelo Vermelho, como é que tu vê essa situação, assim, já que tu está atuando e tem essa... Sim, sim. A gente fez temporada o ano passado, esse ano a gente retorna em temporada nos teatros municipais aqui de Porto Alegre e realmente eu só reforço o que a Vanja falou, né? As situações são precárias, a equipe técnica é pequena para atender a demanda, então um problema bem comum, tu tem no mesmo teatro espetáculo à tarde, espetáculo infantil e espetáculo adulto à noite. Não tem equipamento suficiente para atender os dois espetáculos, não tem técnica suficiente para atender os dois espetáculos. Tu acaba tendo que entrar 2 horas antes no teatro, sendo que tu precisa montar cenário, no nosso caso a gente trabalha com projeção também de vídeo, então a gente tem que afinar projetor, a gente tem que afinar a luz, a gente tem que montar cenário. O ator, ele precisa de uma preparação antes, então ele precisa ter o espaço à disposição para ele poder fazer o seu aquecimento vocal, fazer o seu aquecimento corporal, se preparar para aquele espetáculo que vai estar ali, tem duração de 1 hora. Não dá para entrar de qualquer jeito, não é uma profissão que tu possa entrar em cena, simplesmente cheguei, larguei a minha roupinha, troquei o figurino e entrei. Não dá, tem uma preparação anterior. E isso exige tempo. Então... dá para dividir o mesmo espaço, eu acredito que dá, eu já gerenciei um teatro em Porto Alegre também, eu sei que é possível, mas é preciso ter equipamento, é preciso ter uma equipe técnica qualificada, com vontade de te atender também, porque isso também é um problema, né, Vanja? Não há uma capacitação dos profissionais que trabalham nos teatros públicos em geral, não há um incentivo. Tu estava falando antes na questão da educação Sim. também, né? Assim como os atores precisam se capacitar, os técnicos precisam se capacitar. O governo precisa capacitar essas pessoas para que elas tenham condições, inclusive, de atender o artista dentro do palco e também as pessoas que recepcionam o público. Quando a pessoa vai ao teatro com os seus filhos, ou com a sua família, ou com o seu namorado, é para ser um momento prazeroso, ele quer ser bem recebido, né? Ele quer ter à disposição um espaço limpo, um banheiro adequado e um atendimento diferenciado, né? Oi, seja bem-vindo, né? Que legal, é para ser um momento de prazer. E isso muitas vezes não acontece, não tem esse preparo. Então, acho que todo esse cuidado... a gente precisa entender o teatro como algo maior, né? E não necessariamente só como, ai, que legal o teatro, o artista. A gente precisa parar de olhar só o glamour e entender que cultura precisa de política cultural. Cultura precisa de sistematização de ações. O nosso povo hoje, o povo brasileiro, ele não tem o hábito de ir ao teatro, de ir ao museu, de ir ao cinema. Exatamente aí. Eu ia falar uma questão interessante. Primeira coisa que um brasileiro faz quando vai para o exterior é ir no teatro, é ir no museu, é ir na igreja, né? Aqui no Brasil não faz isso. Não. Né? E tanto assim, que eu ia tocar também, se for ver, nós temos agora, que está bombando, que vai ser a estreia de alguns filmes no cinema. Sim. Temos... A gente não vê isso pro teatro, a gente não vê essa divulgação. O que tu poderia falar para nós, essa questão da divulgação, que eu acho que não tem. Tem pro cinema, tem para um monte de coisa. Agora, pro teatro, ou quando vem um show de fora, do exterior... Mas é aí que eu quero chegar, quer dizer, será que não tem que começar a mudar isso?
Quer dizer, lá na base escolar. Eu tive muito pouco teatro na minha escola. E era assim, ó. Teatro é uma coisa de outro mundo. Tem escolas, por exemplo, que adotam, por exemplo, música, instrumentos musicais. Sim. E eu chamo a atenção para isso, por exemplo, escolas do interior do Rio Grande do Sul, especificamente, por exemplo, tem uma escola de Voti, em que eu atendo vários pacientes, como dentista, mas eu atendo pessoas que vêm de Voti toda sexta à tarde para eu consultar, que são pessoas que têm aula de robótica. Robótica. Menina, me dá aula de robótica. Tem a opção de se escolher qual instrumento musical que vai tocar, mas não tem opção de não ter aula de música. Tem a opção da escolha do instrumento, mas aula de música é obrigatório. Quer dizer, será que a gente não tem que passar a ter mais algumas obrigações? Ou será que hoje a educação ela não é vista assim, mas eu não posso obrigar o meu filho a isso. Mas se ele não for exposto a isso, eu estou falando isso por mim, eu estudei 17 anos de piano. Eu tive isso dentro da minha casa, eu tive isso na minha família, eu tive música desde que a minha mãe, desde que não se falava que música influenciava na questão da gestação, eu recebi isso. Será que não foi isso que me influenciou a eu querer tocar? Será que se eu tivesse sido estimulada ao teatro, será que não teria feito? Diana, só antes de responder, nossa amiga Vange, nossa diretora, vocês não gostariam que uma doutora, dentista, apresentadora de TV tocasse então um piano para vocês aqui, homenageando? Para que tem 17 anos, ela tem pós-doutorado em piano. Não, que eu estou motivando. Né? Nós temos um piano aqui e a doutora no final, tocar um piano para os nossos convidados. Nesse momento não tenho nada a declarar, hein, telespectador, depois a gente conversa. Voltando, vamos lá. A gente precisa entender que a arte, ela desenvolve outras habilidades. Então, não necessariamente a pessoa que estuda teatro, né, Vanja? A Vanja pode falar com até muito mais propriedade do que eu, mas eu vou falar e tu me complementa. O teatro, a música, as artes visuais, eles desenvolvem outras habilidades no ser humano. Uma vez eu vi uma entrevista de um maestro de São Paulo e ele foi questionado assim, para que serve a arte, né? Para que serve a cultura? Ele disse, olha, a cultura, a arte não serve para nada. Né? E no primeiro momento de choque, não serve para nada. Na verdade, a arte, ela é uma necessidade essencial do ser humano para se expressar, para se transformar. A arte transforma o ser humano, transforma a sociedade e não necessariamente a pessoa que estuda e que tem contato com a arte, ela precisa seguir, ela precisa ser um profissional da arte. Ele vai te desenvolver outras habilidades. Certamente a pessoa que tu é hoje, a profissional que tu é hoje, dentista, tem muito da que estudou piano. Mas eu falo uma coisa assim, ó, muito prática. Eu brinco que eu aprendi matemática e frações na música. Exatamente. Porque eu aprendi um compasso muito antes de eu ser alfabetizada. Eu comecei a estudar piano sem ser alfabetizada. No entanto, eu não conseguia fazer a primeira prova lá de teoria e solfejo porque não sabia escrever ainda. Então, assim, eu fui aprendendo com simbologia. Quer dizer, eu não esqueci aquela simbologia. Claro. Hoje eu brinco com crianças e eu faço a mesma simbologia que eu recebi. Claro. Que dó... uma dentista falar em teoria e solfejo, entendeu? Essa que é a diferença. Exatamente. Um médico que faz teatro, que faz música, que fez alguma coisa arte, é diferente, entendeu? Mas tem muita gente da área da saúde que tem conexão com música, você não com precisa ser ator. Teatro é bom para tua vida, mas é porque pra qualquer isso, profissão que você exato, quer se comunicar, né? A pessoa que lida, principalmente com dor, com sofrimento, sim. Poxa, porque os teatros que hoje ainda se fazem em hospitais, quer dizer, para as crianças que estão lá, a gente vê a alegria daquelas crianças, né? Toda a questão de musicalidade, porque no teatro tem música, quer dizer, em várias coisas, pintura, quer dizer, o que faz? Será que... É impressionante hoje que não se vende isso. Eu acho que é uma falta de venda dessas culturas.
Eu queria pegar esse gancho e falar um pouco sobre a questão da divulgação que tu comentou antes, né? Que isso também é algo que se discute muito na nossa área, né, Vanja? Porque o que acontece? Quem tem divulgação, e aí vamos falar regionalmente, né? Vamos falar do nosso estado, aqui da nossa cidade. Quem tem divulgação é quem não precisa, teoricamente, é que tem mais espaço na mídia espontânea. Ou seja, o artista local que está trabalhando efetivamente como uma formiguinha, né? Que está ali no dia a dia, ocupando os teatros municipais, ensaiando, trabalhando com recursos daqui, com prêmios que recebem. Esse artista, ele não tem o espaço, ele não tem a oportunidade de estar mostrando o seu trabalho. Então, é preciso também rever esse conceito. Não que um grande espetáculo que venha de fora, de outro estado, de outro país, não mereça o espaço. Todos precisam do espaço. O espaço na mídia, ele tem que ser compartilhado. Até porque a gente sabe que as TVs, os jornais, isso tudo é através de concessão pública. Então, não é um pedido, é um direito nosso de ter o espaço que nos cabe neste latifúndio, né? E a questão da valorização da cultura local. Como a Vanja falou, nós temos excelentes artistas, nós temos grupos de teatro que têm mais de 20 anos trabalhando nessa cidade, dialogando com o espaço, dialogando com as pessoas, com os bairros, fazendo trabalhos lindos, sensíveis, e muitas vezes se questiona a qualidade do trabalho. Ok, mas quanto mais a gente incentiva, quanto mais a gente deposita recursos, energia, divulgação nesses artistas, nessa comunidade, mais ela vai se qualificar. Nós também queremos qualificação. Até porque sem plateia é difícil de ter espetáculo, exatamente. Né? Então, assim, qual é a graça do espetáculo? Não existe espetáculo sem plateia. Exato. Tem que ter o artista e tem que ter a plateia. Se tiver esse é a plateia. Exatamente. E toda a plateia que vem ao teatro, ninguém é assim, tô com ódio hoje vou no teatro. As pessoas vêm ao teatro, assim, muito felizes e cheias de amor, assim, para dar e para receber. Expectativas, né? Numa expectativa, numa euforia. E tem que ter a qualidade, tem que ter o retorno, tem que ter o carinho de ter um ambiente legal, onde você saber que você está seguro, que o artista está feliz fazendo ali, e não segurando lá um negócio que pode cair, ou cuidando, sabe? Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu vou confessar que eu não fui no teatro ainda em Porto Alegre. Mas estou aberto a convites, viu? Então... Estou aberto a convites. Já está convidado, né, Vanja? Sim, convidadíssimo. Mas, perguntando, o ator, ele hoje... Eu quero ser ator, por exemplo. Eu vou entrar em alguma faculdade ou são cursos? Como é que funciona? Tem faculdade para ser ator ou há cursos? Como é que funciona essa questão? Tem hoje? de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Você pode fazer curso universitário para formação de ator, ou de professor, ou de diretor. Na URGS. Na URGS. Aqui tem em Montenegro, tem em Santa Maria, tem várias universidades. São quantos anos, aqui. Por exemplo, uma faculdade? E também tem cinema na PUC, então tem... São 4 anos, né? A URGS, pelo menos, são 4 anos. 4. É um curso... E está muito concorrido para entrar? Como é que está? Olha, eu não tenho essa informação, assim, não mas quero ser ator, não tenho... Mas assim, mais para o nosso público, né? Mas nosso público já foi menos... É como a Vanja falou, né? Hoje em dia tem muito mais pessoas querendo fazer teatro. Daqui a pouco vai que sai um grande ator que está nos vendo aí, né? Sendo motivado pelas entrevistas de vocês, né? Tem muitas escolas em Porto Alegre de teatro e tem direcionadas. Eu quero só expressão corporal. Eu quero fazer maquiagem de teatro. Eu quero aprender sobre cenário, sobre figurino, sobre atuação para TV. Então tem várias. Eu estou ministrando curso. Pois é, isso que eu ia acabar de fazer essa pergunta. Qual curso que nossa diretora Vanja, tu está ministrando? Eu estou em frente ao Shopping Total. Antigamente tinha o TEPA, agora funciona a Casa Cultural Tony Petzold. Ali é um centro cultural onde tem aula, assim, desde criança até adultos, tá? Tem aula de circo, de teatro, de dança. E eu estou ministrando o curso de teatro
Todos os sábados tem turmas pela manhã e à tarde. E agora eu estou abrindo um grupo para adultos, né? Quem sabe, depois da minha peça Adolescer, surja o adultecer, ou envelhecer, sei lá. Mas conseguir fazer uma trilogia, de repente, né? E o espaço, além de tudo, a casa é um lugar muito agradável, é muito bonito. As meninas lá, as diretoras da casa estão fazendo um trabalho super legal e tem o que poucos lugares têm em Porto Alegre, que é um espaço adequado para se trabalhar, para se ensaiar, né, Vanja? Sim. Com um piso. A gente trabalha com o corpo, entende? A gente precisa ter um piso específico para trabalhar, porque senão a gente se machuca. Então, são coisas bem específicas e que lá tem, né? Sim. Não, e a questão, por exemplo, daquela pessoa que é muito tímida, que é retraída e que às vezes a escola, assim, eu vou fazer uma confissão aqui que eu não deveria, mas hoje eu estou falando aqui de mim, hoje vocês estão me conhecendo mais um pouquinho. Bom. Na verdade, eu não conto muito essas coisas, mas eu fui uma criança extremamente tímida, muito tímida. Aquela que tinha apelido, que sofreu bullying, se quiserem falar, mas eu nunca me incomodei com isso. Eu era a que ficava com bochecha vermelha. Eu era moranguinho do colégio. Por quê? Porque ficava num vermelhão. Odiava ler redação, odiava participar, assim, com leituras. Sempre sentei nas paredes da minha turma. E como eu sempre fui mais alta do que a maioria da turma, então eu sentava na turma do fundão. Não era bagunceira, sempre fui boa aluna, tá? Mas eu sentava na turma do fundão. E por um traço aí do destino, a minha mãe foi minha professora de português na 7ª série. E o meu pai, por ter origem alemã, e a gente sabe que o alemão ele é retraído, ele é mais fechado, ele dizia para minha mãe, essa guria vai sofrer muito. Essa guria não fala, essa guria não participa, vai sofrer muito. Por que ele falava isso? Porque eu sei que ele sofreu muito na época de faculdade dele, pelos princípios que recebeu, e sem críticas aqui. A gente sabe que é cultural, né? Recebeu aquilo assim, uma educação rígida, que é o sim, o não, e não existe o talvez, né? No entanto, tem muito diálogo. Exatamente. Né? Então, assim, como já existia pouco diálogo, a gente trouxe um pouco disso. E assim, também vem a questão um pouco do perfeccionismo, de não querer errar, de não querer, né? Eu sei que isso aconteceu comigo, é uma declaração, porque muitas pessoas, às vezes, sofrem com isso. E a minha mãe, como professora de português, me obrigou a fazer participações de leitura e nós fazermos apresentações, e era um sofrimento para mim. Mas como ela era minha professora e minha mãe, eu pensava assim, eu não posso decepcionar a minha mãe, não era não decepcionar a professora, mas a minha mãe eu não posso decepcionar. E nessa época eu comecei a fazer teatro. E eu sofri no teatro, muito, porque eu não queria falar. Não queria, eu tinha dificuldade aqui, eu vou entrar com tal coisa, até assim, com as roupas, coisas que chamassem muito atenção, não, eu não quero, tal. E eu tive uma excelente professora, que eu não sei, em poucos meses, despertou a coisa assim que eu comecei a falar de uma hora para outra, que no 3º bimestre da 7ª série veio conversar menos. E eu nunca tive tanta alegria em chegar com o boletim em casa e dizer, olha aqui, ó, são extremos, foi para conversar menos. Então, eu acho que o teatro, se hoje também a gente está nessa posição aqui, que tem que falar aí com vocês, que a gente falha, que a gente erra, que a gente brinca, muito tem a ver com a formação do teatro. Foi o teatro que desbloqueou. Eu amo, adoro gente tímida. Alunos tímidos são meus preferidos. Porque o tímido, e a maioria dos artistas são tímidos. Por quê? O que acontece com a timidez? Hoje em dia, as pessoas extrovertidas estão aprendendo com os tímidos, porque eles sabem, eles têm autocontrole.
Só que quando abre as comportas, sai da frente, porque vem maravilhas ali de dentro. Então, é o que eu digo para os meus alunos. Aula de teatro, aqui, ó. Timidez, você vai aprender a tirar ela. Aí eu deixei de ser tímido. Mas, por exemplo, se eu estou com uma vizinha chata, alguém chato, aí eu boto e eu faço que eu sou tímido, tá? Então, é isso que faz o teatro. Ele ajuda a você a tirar essa timidez e aí você usa ela quando você quer. Então, tem muitos artistas que são tímidos e que no palco conseguem ir no cinema e no teatro, são maravilhosos e você não sabe que o cara é tímido. E eu sou tímida então, em várias assim, oportunidades. Então, em várias situações. E eu acho muito legal, porque é um aluno que eu vejo o crescimento. Dali não sai nada, dali não sai nada. De repente começa a sair água, que nem uma torneira, né? Sim. E aí você vê a maravilha, você fica encantado. E até a pessoa se encanta, né? Não, então, eu acho muito legal. que isso diminui a dificuldade de lidar. A partir daquele momento, eu ir para o colégio, e eu brinco, eu fui líder de turma desde a 4ª série. Mas eu questiono como é que eu fui líder de turma sendo tímida. Aí esses dias eu reencontrei, faz um mês que eu reencontrei colegas de colégio e que a gente começou a questionar isso. Eu só fui líder de turma porque eu não era egoísta, mas não porque eu era participativa, porque eu não era. Então, isso, depois lá da 7ª série, eu acho que me ajudou, com certeza, a ser uma pessoa muito melhor. Porque é importante a pessoa expressar o que ela está sentindo. Sim. E isso o teatro que fez. Quer dizer... E ainda mais hoje, que você está só na internet ou na frente do celular. Quando você chega para falar com a pessoa mesmo, é bem diferente, né? Do que você escrever ali. Então, se comunicar é para qualquer profissão. Não adianta você eu tenho doutorado, mestrado, estudei em Nova York, em Londres, e chega na hora que tem público na frente, tu gela e não consegue passar o teu conhecimento, ou você não consegue se comunicar, né? Mas voltamos ao desenvolvimento múltiplo de habilidades que a arte proporciona, né? Então, assim, a gente não é uma coisa só. O ser humano é um bichinho bem complexo, né? E a gente pode... Tu não é só dentista, eu não sou só atriz. Nós, antes disso, antes de sermos profissionais, nós somos humanos, né? E a arte tem, sim, esse poder de complementar essa formação que, hoje em dia, digamos assim, na escola, ela é um pouco limitada, né? A área do... Tu perguntou antes, como é que a gente faz para se tornar um ator, né? Olha, a área do conhecimento, ela é muito ampla. A pessoa pode se tornar um ator fazendo uma faculdade ou não, porque não é a faculdade que vai tornar ele um ator. Tantos se formam, não é, Vanja? E não seguem na profissão. O ator, ele vai se formar na vida, nos cursos que ele fizer, nas pessoas que ele conhecer, com quem ele vai trocar, nas experiências de vida que ele vai ter, nas viagens que ele fizer. E claro que sim, é preciso técnica. Tem um momento que tem que parar e tem que estudar. E muito. Entende? Tem que ler, tem que estudar. Não é que não né, vai ficar só no campo das ideias. Não é isso. Ele vai precisar da técnica, mas não necessariamente ele vai precisar se formar dentro de uma universidade. E como é que é visto aquele ator de rua, por exemplo? Que a gente vê algumas pessoas que nascem com um dom. De rua, o pessoal que é estátua, Exato. O pessoal que tá, né? Esse cara é esse tipo, ele foi buscar um outro tipo de formação, ele foi buscar um outro tipo de conhecimento que não necessariamente está dentro dos padrões aceitáveis, assim, enquanto escola, né, claro. Ensino médio, universidade. E muitos, pode ser, a gente não sabe, que tenham também esse tipo de formação e optaram por ir trabalhar na rua porque se identificam com esse universo. Então, é muito complicado a gente julgar, né, e achar que, porque o cara está trabalhando na rua, ele não tem formação necessariamente numa universidade. Tem vários ali que têm altas formações que a gente conhece. Tem pessoas incríveis. E às vezes são menosprezados, sim, né? Sim. Muitas vezes são menosprezados, né? Tá na rua, né? É um coitado. E também tem aquele negócio, teatro você não passa no vestibular se você faz teatro. Teatro tu não vai ficar rico, será? Pergunta pro Brad Pitt, que é ator. Será que não dá dinheiro teatro? Então, tem, né?
vários atores que estão por aí. Será? Então é um pensamento, para mim, retrógrado esse. Sim. Eu acho engraçado que, por exemplo, muitas pessoas a gente vê que são menosprezadas, por exemplo, esses artistas de rua, mas aqui na nossa vizinha Argentina, o pessoal vai, assiste alguém dançando um tango lá, né, na Florida ou qualquer outro lugar e acha o máximo aquilo. Então, aprecia, contribui, que é o que o Rodrigo falou. Exatamente. Quer dizer, as pessoas, por exemplo, viajam para Nova York, a primeira coisa que as pessoas querem fazer é, eu quero ir para um musical. Musical. E as estátuas também, as estátuas da Argentina, os artistas da Argentina, é uma loucura. Tu fica enlouquecido quando você vai para Buenos Aires, o que é as estátuas dos artistas da Argentina. Eu gosto muito, né? É aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre, né? Não serviu nem para Jesus, né? Vamos para um breve intervalo agora, rapidinho, com o apoio de Sulina Iluminação e Materiais Elétricos, que é na Pernambuco 2323, telefone 3222-8805. A gente volta já já. Voltamos então para mais um quadro do Vitrine RS, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal 11 da NET 55HF, com o apoio de Sulina Iluminação e Materiais Elétricos. É na Pernambuco, bem pertinho da gente, é 2323, telefone 3222-8805. Voltando então, as perguntas, professora Diana. O portador de necessidades especiais, ele tem abertura para ser um ator? Como é que está essa questão dos portadores aqui? Vocês têm algum trabalho? Já existe algum ator com necessidade especial? Olha, a gente teve um espetáculo, o ano passado, um espetáculo infantil que chamava O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que mesclou exatamente, tinha um elenco com pessoas que não tinham deficiência e pessoas com deficiência. Então, sim, a arte, ela não tem preconceitos, ela é para todo mundo, tem que ser para todo mundo. E um assunto que eu posso falar com mais propriedade é sobre a acessibilidade em relação ao público também. Porque hoje em dia se tem feito ações pontuais, né, na questão da acessibilidade. Então, assim, você faz uma série de apresentações e aí você faz uma ou duas apresentações em que inclua a tradução em libras ou mesmo a audiodescrição. A audiodescrição é um recurso que surgiu para facilitar o entendimento de portadores de baixa visão ou cegos. A gente, na nossa companhia, tomou a acessibilidade como caráter de pesquisa e nossa diretriz, porque a gente se apaixonou pela audiodescrição, principalmente. A Libras é algo que a gente ainda está pesquisando e não tem muita propriedade. Mas a audiodescrição, ela veio para a gente através da Tagarelas, que é uma equipe de pessoas aqui em Porto Alegre que trabalham com esse recurso. Eu vou explicar um pouquinho o que é, até para o telespectador também poder entender. Quando você vai a um museu, ou você vai assistir um filme, ou mesmo a um espetáculo de teatro, a audiodescrição ela é formada por um narrador, um locutor, ou seja, um audiodescritor, que vai narrar o que está acontecendo naquele momento. Ela acontece simultaneamente ao que tu está vendo. Geralmente o recurso é feito de que forma? Tem um fone de ouvido. Então, no teatro, o portador de baixa visão ou a pessoa com deficiência visual, ela vai sentar, ela vai colocar o fone, ela vai assistir ao espetáculo, sendo que ele está sendo narrado. Ela vai ouvir o que acontece em tempo real pelos atores e vai ouvir o narrador te contando o que está acontecendo. Por exemplo, no nosso caso, que é a nossa personagem lá, a Filó, né? A Filó, a menina, entra no palco, ela senta no centro do palco e neste momento ela brinca com as mãos, 2 atores entram, com o pai e a mãe, fazendo o personagem do pai e a mãe e assim por diante, tá? Isso é o recurso da audiodescrição. Esse recurso surgiu, então, para quem é
para pessoas com deficiência visual, mas hoje já é sabido que ele auxilia também para crianças com déficit de atenção, porque ele reforça. Então, crianças ou adultos, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de se concentrar, que é bem comum hoje em dia, né? Porque a gente tem esse mundo contemporâneo, é cheio de informação. Então, tu tá assistindo o espetáculo e o audiodescritor, com a narração, ele tá reforçando a ideia ou te levando a prestar atenção em coisas que não necessariamente tu prestaria. No nosso caso, a gente está investigando a audiodescrição aberta, que é algo mais inovador ainda, que não foi feito ainda em Porto Alegre, está sendo feito pela Las Brujas no espetáculo A Menina do Cabelo Vermelho, e a gente vai fazer uma temporada agora toda com audiodescrição aberta, ou seja, não é pontual para a gente. A acessibilidade é algo importante, é algo que a gente acredita, a gente está em busca de fazer arte para todo mundo. Então, a audiodescrição aberta é o quê? Esse audiodescritor, ele entra como um personagem em off. Todo mundo ouve, os atores ouvem, o público ouve e todo mundo que estiver no mesmo ambiente vai estar ouvindo essa audiodescrição. E isso é quase um novo espetáculo. Que legal. É uma adaptação. Sabe, não sabia que era assim que funcionava. E temos cadeirantes participando, sendo atores? Temos, no espetáculo desse que a gente comentou, o Gato Malhado Andorinha Sinhá, foi feito por cadeirantes. Nos teus cursos, Vanja, tu tens alunos cadeirantes? Até agora, no momento, não. Ninguém Mas está aberto. Sim, está aberto. Tá bom saber se daqui a pouco temos algum telespectador cadeirante e queira entrar no teatro, não só por trabalhar, ou também por questão de desenvolvimento humano mesmo, então está aberto, importante nós esclarecermos aqui, muito bom. E como é que funciona a questão de lei de incentivo à cultura na questão do teatro? Ela chega isso para vocês? Olha, é tão complicado. Chega, mas como eu vou te dizer, agora teve várias empresas de incentivo à cultura e onde você vê que todos os projetos aprovados é festa disso, festa do pinhão, festa da pipoca, festa da bergamota, festa... Qualquer exposição ou festa ganha. E tem ali várias pessoas de teatro, de música, de dança que não receberam nada e estão perdendo, a gente está perdendo para as festas, entendeu? Teatro também é uma festa, dança também é uma festa, também vai público, então eu não sei o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? A lei de incentivo, o que acontece hoje com a lei federal, por exemplo, a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela depositou na mão do empresário o que deveria ser a política cultural, a política de Estado do nosso país, né? Por quê? Porque tu aprova o projeto de lei com o governo federal, mas aí tu, enquanto artista ou produtor, tu é responsável pela captação desse recurso e que não é uma pessoa necessariamente capacitada para avaliar um projeto cultural. É o empresário. Ele é que vai decidir se ele quer investir ou não no teu espetáculo. Mas nós estamos falando de isenção de impostos. Nós estamos falando de recursos públicos. É importante se falar isso. Então, a gente precisa questionar. Mas tem o empresário que vê, mas o cara é o rei da música e tem esse grupo aqui de teatro. Os caras estudaram, pesquisaram, mas o rei da música vai Exatamente. me dar Vai me dar mais mídia. Vai me dar mais mídia, vai me dar mais status. E aí você concorre com figurões, né? Então fica bem difícil. Interessante. Na questão, sim, as periferias, vocês têm algum trabalho social ou sabem de algum... Como é que fica essa questão da pessoa que não tem uma acessibilidade, digamos, que está mais nos extremos? Tem algum... É feito algum trabalho com eles? Olha, tem muita coisa que acontece, na verdade, e pelos pequenos grupos esses, né, pequenos no sentido de que não tem tanto descentralização, espaço, né? A descentralização da cultura já foi bem maior, né? Já foi bem maior e agora está em extinção, né?
É para ser retirado. E era um projeto que trabalhava efetivamente dentro da periferia, né? Levava professores de teatro, de dança, de música. Artistas para trabalhar com o pessoal da periferia. Eu não sei se vocês já ouviram falar da minha cidade, tem a Gincana Cultural São Jerônimo. Não sei se vocês já trabalharam. Eu já ouvi falar em São Jerônimo, eu não me lembro se eu já fui a São Jerônimo. Mas deixa eu só dar um... Lá tem a Gincana e tem que ver os espetáculos. Toda a cidade para, é criança, é jovem, é pessoas mais idosas que participam. Tem que ver as peças que saem. E sempre é contratado pessoas, né? Às vezes atores de Porto Alegre, geralmente, para ensinar. A minha produtora também, né, a Ângela é de São Jerônimo, a nossa produtora é de São Jerônimo, ela sabe bem que... Então, eu até faço convite para vocês, nosso aniversário do nosso município em setembro. Em setembro, né, irem lá. Isso. E nós lá recebe incentivos de entidades públicas, como a CRM, só que privadas, privadas e públicas também, já recebeu e recebe do governo, mas eles estão inscritos, tipo, tem uma, fugiu agora a lei que tu te inscreve para receber esse recurso. Que na verdade assim, existe a lei de incentivo à cultura no nosso estado, que é a LIC, que é uma lei estadual, que aí o empresário ele abdica de pagar o ICMS e investe esse dinheiro, um percentual desse dinheiro em cultura, né? Mas os bancos, o banco patrocina. Mas existem também os editais que premiam projetos, que é diferente. E órgãos também, ou empresas como o Banrisul, enfim. E aí tu te inscreve com um projeto e tu recebe, mas não é através de lei, é através de edital, é de seleção de projetos. Então, será que não seria, por exemplo, conveniente setorizar a lei de incentivo à cultura, já que o teatro, por exemplo, está perdendo por festas, né? Não se teria que rever essa lei e setorizar, quer dizer, dá para festa, dá para o teatro, dá para música. É preciso haver um entendimento, né? É preciso haver um entendimento do que é cultura primeiro, né? Para a gente poder aí premiar devidamente quem tem que ser premiado, né? Se é um edital de incentivo à cultura, se é um edital que pretende premiar projetos culturais, bom, então a gente precisa inserir teatro, precisa inserir dança, precisa inserir as artes dentro dessas premiações também. Porque na verdade se está acontecendo isso, né? Nada contra as festas, muito pelo contrário, mas na verdade assim, a gente sabe que por exemplo, uma festa tem um número X de pessoas que vão frequentar ela. Então, teoricamente, o político vai incentivar a festa porque tem um número muito maior. Isso é uma coisa muito importante que tu trouxe agora. Arte não é número. A gente não pode pensar dessa forma. O espetáculo por isso que eu tô colocando... que é feito para 20 pessoas, ele não pode ter menos valor do que é feito para 200 pessoas. É diferente. A avaliação de um espetáculo de teatro, de dança, do que quer que seja, de um filme, ela não pode ser feita através de números. As instituições não podem pensar dessa forma. Está errado, está equivocado, entende? Não há contestação quanto a isso. A arte, ela precisa ser medida de uma outra forma. O poder dela, a forma como ela transforma as pessoas, transforma o ambiente em que ela está localizada. Um grupo de teatro, tantos grupos de fora do estado, de outros estados, que se inserem dentro das periferias e que transformam aquele local, transformam a vida daquelas pessoas, aquele bairro inteiro, fazendo um trabalho sistemático. E não necessariamente a gente está falando de números, a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas. Inclusive, lei de incentivo à cultura, por exemplo, desses teatros que chegam até os hospitais. Isso é uma coisa que eu acho assim... Tu que é da área da saúde, eu não tenho como não falar isso. Eu vou ser sempre protetora. Quer dizer, quando a pessoa está hospitalizada, ninguém gosta de entrar num hospital. Se alguém disser que gosta de entrar no hospital, é maluco. A única pessoa que
precisa entrar no hospital são as pessoas da área da saúde que precisam tratar aquelas pessoas e que estudaram para isso, que tem o dom, que tem pessoas, muitos voluntários, né, nessa questão de teatros e de outras coisas dentro dos hospitais. Mas assim, a pessoa já está numa situação crítica. Claro. E eu brinco que o mundo, ele não é dividido entre pretos e brancos, entre ricos e pobres, mas ele é dividido entre saudáveis e doentes. Porque a partir do momento que a pessoa tem uma doença, nada mais tem o mesmo valor. Então, quando a pessoa está doente, está ali, por que não incentivar, quer dizer, com tanto teatro aí, por que não ter até um espaço, quer dizer, cultural dentro dos hospitais? Dentro dos hospitais, claro. Claro. Nossa, vamos lançar aí, hein? Olha, saudável, né? Pois é saúde. Por quê? Porque hoje se estuda na questão médica a questão do quê? Da saúde mental, do equilíbrio espiritual. A própria Organização Mundial de Saúde, ela diz que é um bem-estar físico, psíquico, social. Será que isso é só para bonito? É a descrição que cai em concurso público. É isso que chama a atenção. Concurso público, descrição do que é saúde. Que lindo. Chega a ser um deboche. Eu quero complementar essa tua fala, porque tem uma outra situação que é muito importante e que está latejando agora na nossa sociedade, que é a ocupação de espaços públicos ociosos por grupos de teatro, por artistas, por coletivos que têm a capacidade, que tenham o compromisso de transformar aquele local. Não tem sentido. Existem muitos imóveis espalhados por todo o Brasil, sucateados, não é, Vanja? Servindo como depósito de cadeira quebrada, espaços dentro de periferias, muitas vezes, e que serviriam muito bem para abrigar artistas, grupos de teatro. O grupo de teatro precisa de espaço. A gente, a partir do momento que monta um espetáculo, tem figurino, tem cenário, né? Tem uma série de elementos que precisam ser guardados em algum lugar. E a partir do momento que tu estás dentro de um espaço onde tu pode guardar os teus elementos, tu pode pesquisar, né, em cima deles, tu tem... Porque a arte precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo para evoluir, para crescer, para estudar. E a gente tem, sim, a capacidade de transformar. Já existem alguns políticos engajados, né, poucos, mas alguns engajados nessa causa. Já existem muitos grupos e muitos movimentos que estão batalhando por isso. É importante. A gente precisa também abrir a nossa cabeça. Isso já existe em outros países e... Sabe que uma das coisas agora que tu falaste sobre os espaços ociosos que fez eu lembrar aqui, são inúmeras cidades pequenas do interior do estado que já tiveram cinema. Sim. E a minha cidade é uma delas, que é Veranópolis, mas Veranópolis, Nova Prata, etc. E tantas outras que a gente sabe que foram substituídas por igrejas. As igrejas compraram. Quer dizer, o que aconteceu com o cinema? O que aconteceu com o teatro? O que aconteceu com esse espaço? Quer dizer, a cidade evoluiu. O último filme, essa eu não vou revelar, o último filme que eu assisti no cinema em Veranópolis foi Lua de Cristal, da Xuxa. Nossa. Então, olha quanto tempo, quer dizer, mas há tanto tempo atrás tinha um cinema lindo. E hoje não se tem. Não é a única cidade, eu escuto isso o tempo inteiro. Quer dizer, tinha teatro, tinha tudo. A gente tem a Casa de Cultura lá. Mas, poxa, era um espaço que foi idealizado para aquilo, que teve estrutura. E se transformou o quê? Numa igreja, depois numa casa noturna, depois... Sim, uma assim, loja, que seja. Eu, com espetáculo, quando viaja interior, geralmente se faz em clube ou ginásio de esportes. Mas o nome já diz. Ginásio de esportes, não é ginásio de teatro, ginásio de... Então é difícil um ginásio de esportes porque reverbera o som. Claro, não é a mesma qualidade, mesmo os atores com microfone não tem, né? Não é legal. A acústica é ruim, né? A gente tem que pensar nessa recepção, né? E também até os clubes, né? Eles não, mesmo tendo um palco, não é estrutura de
de teatro, né? Falando em música, como é que é a questão da musicalidade é muito procurada no teatro? Porque a gente sabe que hoje na TV tu só vê esses reality show, o pessoal cantando, a questão da emoção é bem... Pessoas chegam assim, eu quero melhorar, eu quero aprender a cantar. Também procuram vocês? Eu acho que todo ator tem que saber cantar e tem que saber utilizar a voz, né? Porque o instrumento de ator é o corpo. Então, ele tem que trabalhar o corpo e ele tem que trabalhar a voz, porque é isso que vai fazer ele. Então, quando os alunos chegam, a primeira coisa que eu falo, vão fazer alguma coisa corporal para vocês terem ritmo, para vocês terem flexibilidade, né? Consciência corporal, né? Não pela beleza estética do corpo, mas você tem que ter uma consciência corporal, tem que ser maleável aquele corpo conforme o personagem que você faz. E você tem que saber volume de voz, projeção de voz, tudo isso você vai aprender cantando né? Eu acho que é extremamente necessário você ter algum conhecimento. Normalmente os atores... E tem alunos, eu tenho uma aluna minha agora de 15 que me falou, eu necessito fazer um canto lírico. Olha, para uma menina de 15, né, eu achei fantástico isso. Eu disse, é a melhor aula que você tem é começar pelo lírico, porque tu já vai começar lá no top, né? Para depois você... Então, eu acho muito legal isso deles. Normalmente, vocês têm alguma... eu digo assim, alguma estatística das pessoas, porque vocês lidam muito com voz, de acompanhamento com fono? Olha, eu tive uma professora na universidade que nos dava essa orientação, tá? Ela pedia, inclusive, um exame. Porque como a gente ia começar a trabalhar com esse mecanismo, né, e investigar e aprender, ela pedia um exame por um otorrino para ver se não havia nenhum problema, né, nesse sistema, para ver se estava adequado para o trabalho. E aí, a partir disso, se orientava ou não para uma fono, mas isso não é muito comum, viu? Não é, né, Vanja? Não é, né? É algo que precisa ser investido também. Então, nós tivemos hoje a honra de receber essas duas grandes presenças no Vitrine RS, a diretora e criadora do espetáculo Adolescer, pela companhia Déjà Vu, professora de teatro do Colégio Anchieta, professora Vanja K. Michel, e Diana Manente, atriz, locutora e produtora cultural, audiodescritora, atriz do espetáculo A Menina do Cabelo Vermelho. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós chamamos agora uma mensagem, Vitrine RS, logo, logo. Então, chegando no nosso final do nosso grande Vitrine RS, tivemos hoje excelentes, digamos, uma excelente aula sobre a vida, que é o teatro que a gente pode usar em vários sentidos da vida. Mas, hoje a mensagem, eu vou trocar a mensagem por agradecimento. Agradecer a vida, agradecer primeiramente a Deus por a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos aqueles amigos e amigas que me deram alguma ajuda, independente de qual ela seja. Talvez, como dizia já Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, um copo d'água que seja, que deem a um dos meus discípulos, você receberá a sua recompensa. Então eu quero agradecer aqueles amigos que talvez me deram aquele copo de água no momento que eu estava com muita sede. Porque não é o ato, não é o presente, e sim a motivação. Às vezes um presente pequeno tem um oceano de motivação. E é essa motivação, é esse pequeno copo de água, mas que foi dado com o coração, aquela palavra de encorajamento, foi aquele ombro no momento que eu precisava, foram aquelas pessoas que me ajudaram na campanha, as pessoas que me ajudaram para estar aqui no Vitrine RS, a todos vocês, meu muito obrigado. E
Você que me ajudou, só para concluir, com esse pequeno copo de água que você talvez ache que é insignificante para mim, eu quero dizer que talvez esse ato insignificante possa ter proporções eternas na minha vida. Deixo no ar. Tenha proporções eternas nas vidas dos amigos de vocês. Vitrine RS fica por aqui. Meu muito obrigado. Um forte abraço e um beijo no coração de todos os nossos telespectadores, ou melhor, dos nossos amigos. Não perca todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas, na TV Urbana, canal 11 da NET 55 HF. Nós estamos aqui bem pertinho de você, vitrineRS@terra.com.br. Fique conosco.